Em 2018, estourava o que toda a mídia chamou de mensalinho do Twitter. Em 2018, galera. Onde empresas de um deputado do PT contratou influenciadores digitais para postarem conteúdos favoráveis a candidatos do partido. Como Gleisi Hoffmann, que hoje é presidente do PT. Como Luiz Marinho, que hoje é ministro do Trabalho. Como Wellington Dias, que hoje é ministro de Desenvolvimento. Isso aconteceu. Você sabe quantos inquéritos foram abertos pelo STF para investigar essas pessoas? Nenhum. Sabe quantas buscas e apreensão essas pessoas sofreram? Nenhuma. E apesar de todas as provas, porque eram vastas provas, inclusive uma pessoa envolvida, ela fez uma espécie de confissão. Sabe quantas pessoas responderam criminalmente por esses crimes? Nenhuma. Só que isso foi em 2018. Já é um tempo distante, né? Vamos vir aqui para 2022? Próximo print, por favor. Milícia digital do PT ganha espaço no futuro governo e estreia muito mal. Essa matéria é de novembro do ano passado, para a gente não falar que é muito antiga. Levando em consideração que uma matéria da Folha de São Paulo foi utilizada para comprovar, mesmo sem apresentar uma única prova, disparos em massa que teoricamente mudaram o rumo das eleições e criaram um problema imenso para o governo Jair Bolsonaro durante todo o mandato, mas foi apresentada como prova, eu acho que a gente tem que dar o crédito aqui para uma matéria da Veja. Porque, diferente do que eles fazem com a gente, aqui tem prova. E aqui, deixa eu ver aqui, desculpa, gente. Matérias jornalísticas foram usadas para poder embasar decisões judiciais. Quem não lembra aí do Metrópolis e os empresários que tiveram a conversa vazada, uma conversa privada vazada, e empresários sofreram busca e apreensão, tiveram bloqueio de bens e foram banidos das redes sociais. E fique claro, um desses empresários ousou postar um emoji. Ele não falou nada. Ele postou um emoji. A justiça desse país considerou como prova, pegou esse material e promoveu esse avanço inacreditável em cima de empresários, onde tudo não passava de uma conversa privada de WhatsApp. Pois bem, aqui a matéria nos mostra de maneira objetiva alguns exemplos de como age a milícia digital do PT sem nenhum tipo de obstáculo jurídico. Próximo print, por favor. Esse é o deputado Janones. Aqui ele está contando que a SECOM enfiou 13 milhões de reais, período eleitoral, tá, galera? Enfiou 13 milhões de reais o dinheiro do povo para Paraná Pesquisas. Essa notícia é falsa. A própria matéria coloca embaixo. Irresponsável. A denúncia é infundada de que o Planalto gastou 13 milhões com o instituto que trabalha para o PL. Isso foi em período eleitoral. Nada foi feito. Judicialmente, nada foi feito. Tanto que não para, né? Está aí até hoje. Mas eu preciso abrir aspas para a matéria, porque eu não tenho coragem de colocar em palavras minhas. Porque eu posso ser acusada de fake news. Então, eu vou colocar nas palavras da Veja. A milícia digital petista atuou desde o início com método e organização. Muitas das fake news varreram as redes sociais com ataques ao candidato do PL, foram produzidas por uma equipe de jovens militantes sob a coordenação de Janones. A matéria-prima, além dos acontecimentos políticos do dia a dia, foi colhida em fóruns na chamada Dark Web, ambiente da internet onde é possível comprar e vender informações sigilosas e discutir assuntos, inclusive ilegais, sem deixar rastros. O passo seguinte da estratégia era mais simples. As estações eram transmitidas a grupos de transmissão, do qual faziam parte jornalistas acomodados ao PT, políticos famosos e influenciadores digitais, como Felipe Neto e Nath Finanças. Próximo print, por favor. Aqui, essa mocinha, eu vou abrir aspas de novo para o que ela fez. Era tudo encenação. A falsa eleitora de Jair Bolsonaro é, na verdade, a streamer Marina Mamed, de 32 anos, uma das parceiras de Janones na empreiteira eleitoral. Ela criou um perfil falso nas redes sociais para se apresentar como apoiadora do ex-capitão. Fecha aspas. E o que nós temos aqui? Eu preciso deixar isso bem claro. Organização,
produção, disparo em massa, criação de perfis falsos, disseminação de fake news em pleno período eleitoral. Mas isso não é tudo que eles nos acusam de fazer? Só que isso foi uma denúncia da Veja. E eu não vi ainda a Veja ser usada para embasar nenhum tipo de medida judicial. Mas a Folha já. A Folha já foi usada. Então vamos ver a matéria da Folha. Próximo print, por favor. De um passado super distante, conhecido como anteontem. Grupo de influenciadores pró-Lula repete tática bolsonarista nas redes. A matéria diz que, além de defenderem o governo nas redes, eles usam uma tática de contra-ataque que, em momentos de desgaste, eles pegam, então, um momento de desgaste e usam a tática. Usando mentiras contra a família do antecessor Jair Bolsonaro para poder desviar o foco. E, sim, eles dão exemplos. Olha só, tem materialidade. Um exemplo desses é um homem chamado Rony Telles, influenciador de esquerda, que pegou uma fala da Michelle Bolsonaro dizendo que os móveis que ela retirou eram seus, da sua casa. E postou dizendo que a Michelle falou assim, gente, os móveis que eu tirei do Alvorada eram meus, eram da minha casa. Foi o que ela falou. E olha como ele reproduziu no Twitter. Abre aspas. Michelle diz que móveis projetados por Oscar e Ana Niemeyer tirados do Alvorada eram seus e criticam Lula. E aí, quando ele foi questionado pela Folha de São Paulo, que foi atrás para perguntar, ele respondeu que era só uma brincadeirinha, que o Twitter era um lugar para coisas mais ácidas, mais sátiras. Era brincadeirinha. Eu não estou brincando. Foi o que o senhor Rony Telles falou. Isso está na matéria. Mas o influenciador na matéria afirma que tem contato com a SECOM e que, sim, recebe material do governo, coisa que nós nunca fizemos. É importante vocês gravarem essa informação, porque eu já vou mostrar o porquê. No outro momento da matéria, a Folha mostra o influenciador de esquerda Thiago Reis, que eu acredito que muitos conheçam, que publicou que a ex-primeira-dama, quando estava todo mundo falando sobre a Janja, tá lá em Portugal comprando uma gravata caríssima, o que para mim é problema dela. Eu não tô nem aí se a Janja compra 50 gravatas de 1 milhão. Se for com o dinheiro dela, o problema é dela. O que eu achei ruim é que não bate muito com o discurso do esposo dela, o atual presidente da República, que diz que a classe média ostenta um padrão acima do necessário e que não precisa de ter 2 televisões. E aí você vai lá e compra uma gravata caríssima numa empresa de luxo. Para mim, é incoerente. Mas não deixa de ser um problema dela. É um problema dela. E qual é o problema que eu vejo nisso? Que esse influenciador também está na matéria da Folha. Disse que Michelle Bolsonaro, quando esteve em Dubai, comprou um sapato de 20 mil reais com dinheiro público. E isso só para rebater as críticas que a Janja estava recebendo. Isso está na matéria. A matéria também mostra o atual ministro da SECOM, seu Paulo Pimenta, e isso é muito importante. Pode pôr o próximo print. Que tempos atrás disseminou em suas redes sociais a ideia de que a facada contra Jair Bolsonaro era falsa, chamada de fakeada. Tá aí, ó. Esse aí é o print dele, tá? Me dê esse trabalho. E isso é importante, porque o blog de esquerda Brasil 247 produziu um documentário onde induziu quem assistia a pensar, de forma clara, que a facada foi falsa, como o próprio título diz, uma fakeada no coração do Brasil. E como estamos falando de censura, vale ressaltar que o Brasil Paralelo teve a produção com o tema Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro censurada sem que o conteúdo fosse conhecido. E o que nós temos aqui é um atual ministro desse governo colocando na rede social que hospitais estão mentindo para a população, que médicos estão mentindo para a população, que existe um esquema monstruoso de desinformação e mentira que é acobertada para convencer a população que Bolsonaro sofreu uma facada. Porque para ele é uma fakeada. E é óbvio que ele pensa isso, porque isso é publicação dele. Galera, eu falei para vocês que eu nunca recebi dinheiro de ninguém. Nem instrução da SECOM, nem de nenhum parlamentar para postar algo. E eu deixo claro também que eu nunca sentei à mesa para negociar meu apoio a nenhuma pauta do governo. Nunca. Isso nunca aconteceu. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês.
Vamos prestar atenção, por favor, porque é muito importante. Esse áudio que eu vou mostrar aqui é de um dos maiores influenciadores da esquerda, o senhor Tiago dos Reis. Ele não foi vazado, não, tá? Ninguém filmou ele escondido. Foi um desabafo que ele mesmo fez no YouTube. Obrigada, seu Tiago. Ah, vale a pena um contexto anterior? Ele era contra a PL da censura. Ele era contra. E aqui ele explica o porquê que ele é contra. Ele e um grupo de apoiadores de esquerda, todos eles contra, mas eles mudaram de ideia. Defendendo tanto esse artigo que dá dinheiro para a Globo, eles estão defendendo porque eles acreditam que eles vão ganhar um pouquinho. Eu sou contra. Eu tenho o direito de falar, olha, eu prefiro não ganhar mais e não dar milhões para a grande imprensa, que é parte do problema, e tirar essa parte aí, aprovar a parte que é para salvar as criancinhas, para combater fake news, para acabar com os nazistas, do que eu ganhar um pouco a mais, muito a mais para os outros. Não quero. Alguns são a favor, eles estão defendendo aí o ganha-pão deles, mas eles serem a favor e arrepentar que eu sou mercenário, é um negócio assim. Eu falei literalmente que eu não quero a mais, se for para dar mais para os outros. Tem gente que aceita, se o fulano aceita ganhar 10, 20% a mais, 30% a mais, e dar não sei quantos milhões aí para todos os veículos de grande mídia, é opção deles. Ele estava se explicando após uma reunião com Gleisi Hoffmann e a SECOM. Esses influenciadores de esquerda se juntaram com Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e com a SECOM, onde nessa reunião o senhor Tiago deixa claro que foi passado para esses influenciadores que eles seriam, de certa forma, blindados, seriam incluídos no fundão, e que eles iam receber 10, 20, 30% a mais. Então, eles poderiam ficar tranquilos. Eu nunca me sentei à mesa para negociar o meu apoio. Mas essas pessoas, após essa reunião com a presidente do PT, após essa reunião com a SECOM, mudaram de ideia e passaram a aprovar o projeto. O problema deles foi resolvido.